E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre a relação entre informação, as histórias que a gente cria e a ordem nas nossas sociedades. Tipo, como uma coisa leva a outra, sabe? E pra gente desvendar esse novelo todo, vamos usar como base o texto Nexus, do Yuval Noah Harari. Sei. O texto é bem denso, então a ideia aqui é a gente destilar os principais insights, sabe? Tipo, extrair a essência da parada e apresentar pra vocês de um jeito claro e interessante. Sem enrolação e sem termos complicados. É isso aí. Acho que é que vocês entendam a parada de verdade, sabe? Sem ficar perdido no meio do caminho. E já pra começar com a pulga atrás da orelha, bora pensar numa coisa? A gente se chama Homo sapiens, humano sábio. Mas, pensando nos desafios que a gente enfrenta hoje, tipo a crise climática, a inteligência artificial cada vez mais poderosa, será que a gente faz jus a esse nome? Pois é, o próprio Harari já começa o texto falando disso, saca? Do aumento das tensões internacionais, a dificuldade de cooperação global. É como se a gente estivesse num beco sem saída, mesmo se considerando tão sábio. Total. E aí ele já emenda com uma parada muito interessante, o poder da ficção. Sim, o Homo sapiens tem essa habilidade única de cooperar em larga escala, e o texto sugere que isso se deve à nossa capacidade de acreditar em histórias, ficções compartilhadas. Isso que nos diferencia de outras espécies humanas, tipo os Neandertais, né? Exatamente. Os Neandertais viviam em grupos bem menores, com pouca interação entre si. A gente, por outro lado, consegue criar essas redes gigantescas de cooperação. Tudo porque a gente compra a ideia de histórias, de mitos em comum. E essa virada de chave rolou quando, mais ou menos? Por volta de 70 mil anos atrás. Parece que rolou uma mudança na estrutura do nosso cérebro e nas nossas capacidades de linguagem. E essa mudança nos permitiu não só criar histórias, mas também acreditar nelas de verdade. E essa crença coletiva em narrativas compartilhadas é o que nos permite colaborar em massa, construindo impérios, religiões, sistemas econômicos globais. Caramba! Então, ao invés de conectar humano com humano, a gente conecta humano com história, e a partir daí, todos os humanos que compartilham essa história se conectam entre si. É isso. É exatamente isso. As histórias funcionam como uma espécie de cola social, sabe? Uma narrativa em comum que une pessoas que nunca se viram na vida, que moram em países diferentes, que têm culturas diferentes. Tipo a galera da Igreja Católica que tem mais de 1 bilhão de seguidores unidos pela crença nas histórias da Bíblia. Isso aí. Ou os cidadãos da China unidos pelas narrativas do comunismo e do nacionalismo chinês. Ou a gente aqui no Brasil que, querendo ou não, tá conectado por essa história do real, do nosso sistema monetário, da nossa economia. Exatamente. Até a economia global, com seus trilhões de dólares, só funciona porque a gente acredita na história do dinheiro, das corporações, das marcas. Mas, e essa parada da ordem que as histórias criam, nem sempre essa ordem é justa, né? Tipo, uma história pode unir um monte de gente, mas ao mesmo tempo oprimir outras. Verdade. E o Harari usa um exemplo perfeito para ilustrar isso. A Constituição do Zimbábue, a versão original, permitia a escravidão, né? Sim. E a desigualdade entre homens e mulheres é a expropriação de terras indígenas. Pois é. Mas a sacada genial da Constituição americana é que ela já previa a possibilidade de ser alterada, de ser emendada para corrigir as injustiças. E foi o que rolou com a 13ª emenda que aboliu a escravidão. Exato. E isso mostra que a gente pode usar as histórias, as narrativas, para construir uma ordem mais justa, mais igualitária. E essa discussão toda nos leva a pensar no papel das redes de informação, né? Sim. O Harari argumenta que elas têm essa dupla função: descobrir a verdade sobre o mundo e criar ordem dentro da sociedade. E essas duas funções meio que se entrelaçam, sabe? Mudança complicada. Tipo, a gente usa a informação para entender como as coisas funcionam, tipo na medicina, na física, mas também para organizar a sociedade, para criar leis, regras. Exatamente. E aí entram as histórias, né? O Harari diz que o nosso cérebro é muito mais adaptado para absorver informações quando elas são apresentadas em forma de narrativa. Faz sentido. É muito mais fácil lembrar de uma história do que de uma lista de fatos aleatórios. Totalmente. Pensa no Ramayana, aquele épico indiano com mais de 24 mil versos. Nossa, e tem gente que decora tudo isso. Sim. Isso mostra o poder das histórias para transmitir informação ao longo do tempo. É impressionante. E os documentos também têm um papel importante nessa construção da realidade, né? Sem dúvida. Pensa nos contratos, nas leis, nas escrituras. Tipo um contrato de casamento, por exemplo. Antes de ser assinado é só um papel. Depois vira um negócio que muda a vida de duas pessoas para sempre. Exatamente. Os documentos não só representam a realidade, como também a criam. E essa preocupação com os registros de informação já rolava lá na Mesopotâmia, né? O texto fala daquela sacerdotisa, Narampani, que precisava de documentos para provar que tinha direito a uma herança. Pois é. As informações registradas sempre tiveram um papel crucial na organização das sociedades. E aí o texto entra num tema que muita gente torce o nariz: a burocracia.
A gente costuma reclamar da burocracia, né? Mas o Harari argumenta que ela é importante para manter a ordem, especialmente em sociedades grandes e complexas. Tipo, imagina administrar um país inteiro sem nenhum tipo de procedimento padrão, sem registros, sem hierarquia. Seria um caos total. A burocracia, com todas as suas regras e regulamentos, tenta criar uma estrutura, uma previsibilidade. Mas será que não existe um jeito melhor de fazer isso? Sem tanta rigidez, sem tanta papelada? É uma boa pergunta. Uhum. O Harari propõe um exercício mental. Imagina se a gente abolisse todas as divisões no mundo acadêmico. Tipo, sem faculdades, sem departamentos. Seria meio estranho, né? Um médico tendo que estudar a história medieval. Pois é. Isso mostra que a especialização, a organização, mesmo que imperfeita, tem um propósito importante. E a burocracia também mudou a forma como a informação flui, né? E, consequentemente, a dinâmica de poder. Totalmente. Nas sociedades tribais, a informação ia de pessoa para pessoa ou de pessoa para história. E o poder estava mais ligado àqueles que controlavam as narrativas, né? Os líderes, os contadores de histórias. Sim. Mas com a escrita e a burocracia, surge essa interação pessoa-documento. A gente passa a depender de registros escritos, de procedimentos formais. É tipo, milhões de pessoas podem assistir a uma série sobre o Ramayana, mas a emissora precisa de um monte de licenças e documentos para poder transmitir a série. Exatamente. E essa camada extra de complexidade dificulta nosso entendimento sobre como o poder realmente funciona. E o texto faz uma análise interessante sobre como os dramas biológicos influenciam as histórias que a gente cria, né? Sim. Ele usa a história da Ramayana para mostrar como medos e desejos básicos, tipo o medo da criança de ser abandonada pelos pais. Nossa, isso é muito presente em contos de fadas, né? Tipo Branca de Neve, Cinderela. Exato. Esses medos e desejos estão enraizados na nossa biologia e acabam moldando não só as histórias infantis, mas também os mitos religiosos e as narrativas nacionalistas. E por falar em religião, o texto explora essa busca por uma autoridade sobrenatural, né? A crença em algo maior que a gente. Sim. E aí surge o problema de como saber se uma crença, um dogma, realmente veio de uma fonte divina. Tipo, como ter certeza de que um profeta, um líder religioso, realmente está falando em nome dos deuses? Pois é. O texto cita o exemplo de 2 líderes, Baninji e Tanotka, que perderam credibilidade porque suas previsões não se concretizaram. E aí a galera começou a duvidar se eles realmente tinham uma conexão com o divino. Exato. No fim das contas, a religião acaba sendo uma questão de fé, de confiar em outros seres humanos. E a invenção do livro trouxe uma nova dinâmica para essa questão da autoridade religiosa, né? Com certeza. A multiplicação de cópias da Bíblia, por exemplo, dificultou as tentativas de mudar o texto sagrado. A ideia era que a soberania divina imutável substituísse o arbítrio humano, né? Era a intenção. Mas, mesmo assim, rolavam problemas na hora de copiar os textos, de garantir a consistência entre as diferentes versões. E a prensa de Gutenberg, que possibilitou a produção em massa de livros, acabou contribuindo para um evento bem sinistro, a caça às bruxas. É verdade. A imprensa ajudou a espalhar essa nova teoria da feitiçaria que via as bruxas como parte de uma conspiração global liderada pelo diabo. E aí rolou aquela histeria coletiva, né, com perseguições, torturas e execuções de milhares de pessoas inocentes. E tudo isso alimentado por livros como O Maleus Maleficarum, o famoso Martelo das Bruxas. Que loucura. E a gente vê como a informação, tanto na forma de crenças populares quanto em documentos oficiais, pode ser usada para justificar violência em massa. Exato. Mas o texto também destaca que as instituições, mesmo com todas as suas falhas, são capazes de aprender com seus erros. É tipo a Associação Americana de Psiquiatria, que removeu a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Isso aí. Eles reconheceram que a homossexualidade não é uma doença, que era um erro classificá-la como tal. E essa capacidade de reconhecer e corrigir os erros é fundamental para manter a credibilidade das instituições. Totalmente. E por isso que a gente costuma confiar mais em informações de fontes confiáveis, tipo livros de editoras universitárias. Porque a gente sabe que existe todo um processo de revisão, de crítica acadêmica, que ajuda a garantir a qualidade da informação. Exatamente. A história do Daniel Shechtman, que descobriu os quase cristais e enfrentou resistência da comunidade científica, mostra como esse processo de correção pode ser lento e difícil. Mas, no final, a evidência científica prevaleceu e ele acabou ganhando o Prêmio Nobel. É isso aí. A ciência, assim como a democracia, se baseia nessa ideia de constante questionamento, de revisão, de busca pela verdade. E falando em democracia, o texto nos lembra que ela é muito mais do que a simples vontade da maioria. Com certeza. Democracia significa garantir liberdade e igualdade para todos, proteger os direitos das minorias. Mas por que as democracias antigas, tipo a de Atenas, acabaram fracassando? Lari argumenta que um dos principais motivos foi a dificuldade de comunicação em larga escala.
Naquela época, era quase impossível manter um debate político constante e significativo em todo o território. Sem internet, sem telefone, sem jornais. Pois é. Imagina tentar organizar um debate político com milhões de pessoas usando só mensageiros a pé ou cartas escritas à mão. Missão impossível. E aí o surgimento dos jornais teve um papel fundamental na criação das democracias modernas, né? Sem dúvida, a imprensa permitiu que as ideias políticas circulassem mais rápido, que mais gente participasse do debate público. Tipo, o discurso do presidente John Quincy Adams em 1825, que foi publicado em centenas de jornais nos EUA. Exato. A imprensa ajudou a criar uma opinião pública nacional, a conectar diferentes regiões do país. E aí, no outro extremo do espectro político, a gente tem o totalitarismo, aquele sistema que tenta controlar tudo, né? Sim. O texto cita o exemplo da dinastia Qin na China, que usava vigilância em massa, punições coletivas, era tipo um Big Brother da antiguidade. Pois é, mas esse sistema era insustentável e acabou ruindo. A dinastia Han, que veio depois, adotou uma abordagem mais pragmática, com menos controle centralizado. E essa questão do controle da informação nos leva ao acidente de Three Mile Island, né? Sim. Aquele acidente nuclear nos EUE mostrou a importância da transparência e da autocorreção em sistemas complexos. A divulgação rápida das informações sobre o acidente, a investigação aberta com a participação de vários especialistas. Isso ajudou a identificar as causas do problema e a melhorar a segurança das usinas nucleares no mundo todo. Inclusive, os soviéticos aprenderam com o acidente de Three Mile Island e usaram as lições para tentar conter o desastre de Chernobyl. A troca de informações e a colaboração, mesmo entre rivais, são fundamentais para evitar tragédias. E por falar em rivais, o texto faz uma análise interessante sobre o totalitarismo, né? Sim. Apesar de todas as suas falhas, os regimes totalitários conseguiram construir sistemas militares poderosos. Tipo a União Soviética, que teve um papel decisivo na vitória contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Exato. E isso mostra que a gente não pode simplificar, achar que sistemas totalitários são sempre ineficientes. Mas o custo humano desses regimes é altíssimo, né? Não dá pra ignorar as atrocidades cometidas em nome da ideologia. Com certeza, é. A gente precisa analisar os regimes totalitários com cuidado, sem cair em maniqueísmos. E a Guerra Fria também mostrou essa disputa entre diferentes formas de controlar a informação, né? Sim. As democracias ocidentais, aos poucos, foram abrindo espaço para liberdade de expressão, para diversidade de opiniões, enquanto o bloco soviético se fechava cada vez mais com censura e repressão. E essa rigidez acabou contribuindo para o colapso da União Soviética, né? Exatamente. E agora a gente vive na era da inteligência artificial, dos algoritmos que moldam o que a gente vê na internet. E esses algoritmos são diferentes das tecnologias anteriores de comunicação, tipo rádio ou a TV. Eles não são só canais passivos de informação. Eles tomam decisões, influenciam o que a gente consome. Tipo o caso do Facebook em Minar, né? O algoritmo ajudou a espalhar discursos de ódio que contribuíram para a violência contra os Rohingya. E essa questão da responsabilidade é bem complexa, né? Até que ponto a gente pode culpar um algoritmo por uma tragédia? É uma discussão delicada, mas é inegável que os algoritmos têm um poder enorme e a gente precisa encontrar formas de responsabilizar as empresas que os criam. E o texto faz uma distinção importante entre inteligência e consciência, né? Sim, os computadores podem ser muito inteligentes, capazes de realizar tarefas complexas, mas sem ter consciência, sem sentir emoções. Tipo, o ChatGPT pode escrever um poema incrível, mas ele não sente nada, não tem nenhuma experiência subjetiva do que está criando. Exatamente. E essa falta de consciência pode ser perigosa, porque abre espaço para a criação de mitos entre computadores. Tipo o Almaton, né? Uma teoria da conspiração que surgiu na internet e ganhou uma força absurda no mundo real. Pois é. E a gente precisa ficar atento a esses fenômenos porque eles podem ter consequências sérias. E o texto também fala da criatividade das máquinas, né? Sim. Os computadores podem ser criativos no sentido de gerar coisas novas, mas sempre a partir dos dados que eles recebem. Tipo, um programa de IA pode compor uma música, mas ele vai se basear nas músicas que já existem, nos padrões que ele aprendeu. Exatamente. E a gente precisa ter cuidado com essa ideia de que as empresas de tecnologia são só servidoras dos clientes. O Harari argumenta que, na verdade, elas têm um poder enorme, influenciam os governos, moldam os nossos desejos. É verdade. Elas controlam a informação que a gente acessa e isso dá a elas um poder enorme sobre as nossas vidas. E a questão da tributação na era digital também é bem complicada, né? Sim. Imagina como tributar empresas que operam globalmente online sem ter uma presença física num país. Tipo, se eu compro um produto de uma empresa americana pela internet, essa transação deveria ser tributada aqui no Brasil. É uma pergunta difícil e ainda não existe uma resposta fácil. E falando em desafios, a gente tem a questão da vigilância em massa, né? Com a tecnologia atual, é possível monitorar a população inteira o tempo todo. É assustador.
E o texto cita o exemplo do Irã, que está usando inteligência artificial para punir mulheres que não usam o hijab. E é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para reprimir, para controlar a vida das pessoas. E a vigilância não vem só do Estado, né? A gente também se vigia nas redes sociais, nos aplicativos. Tipo o TripAdvisor, onde todo mundo avalia todo mundo. Exato. A gente se tornou, ao mesmo tempo, vigias e vigiados. E os exércitos, com sua estrutura burocrática, também podem agir de forma irracional, né? Sim. O Clausewitz, um teórico militar, já falava disso. A busca por objetivos militares limitados pode acabar prejudicando os objetivos políticos maiores. E definir os objetivos de uma inteligência artificial também é um problemão, né? Com certeza. A gente ainda não sabe como garantir que a IA vai agir de acordo com nossos valores, com os nossos interesses. E a ética tradicional, tipo a regra de ouro de Kant, pode não funcionar com as máquinas, né? Pois é. Os computadores não têm a mesma noção de moral que os humanos. E aí surge essa ideia das realidades intercomputadores. E são realidades criadas pelos computadores, tipo jogos online nas redes sociais. E essas realidades podem ser tão poderosas quanto as realidades intersubjetivas, né? Aquelas que a gente cria coletivamente, tipo a crença na santidade de Jerusalém. Exato. E as burocracias também criam suas próprias realidades, né? Tipo, a ideia de raça foi criada pelas burocracias coloniais para justificar a escravidão. Pois é. E essas categorias, mesmo sem base científica, tiveram um impacto brutal na vida de milhões de pessoas. E o texto imagina um futuro onde a gente tem sistemas de crédito social baseados em religião. Imagina só. Você ganha pontos por usar o Shab, por jejuar no Ramadã. E quem não segue as regras da religião é punido pelo algoritmo. Seria uma distopia. A gente precisa ter cuidado para não deixar a tecnologia controlar nossas crenças. E o viés algorítmico também é um perigo, né? Sim, os algoritmos podem perpetuar preconceitos existentes na sociedade, mesmo sem a intenção dos seus criadores. Tipo aquele chatbot da Microsoft que começou a postar mensagens racistas e machistas. Exatamente. A gente precisa garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida de forma ética e responsável. E o pior cenário possível seria a gente criar uma IA super poderosa que acabasse com a consciência humana. Seria um desastre. A gente precisa usar a tecnologia com sabedoria para evitar esse tipo de catástrofe. E o Harari deixa claro que a responsabilidade é nossa, né? Sim, a gente não pode esperar que a tecnologia resolva os nossos problemas. A gente precisa construir instituições mais justas, mais democráticas. E para isso a gente precisa entender como a informação funciona, como as histórias moldam a nossa realidade. E como a tecnologia está mudando tudo isso de forma acelerada. E aí, pessoal, depois desse mergulho profundo, fica a pergunta. Como garantir que as histórias que a gente cria e que a inteligência artificial está começando a criar também vão nos levar para um futuro melhor? Essa é a grande questão do nosso tempo. E a gente precisa debater isso, buscar soluções para não deixar que a tecnologia nos domine. É isso aí. A gente precisa ser protagonista da nossa própria história. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse Paco Cabeça. Valeu pela companhia. Continuem mergulhando fundo, buscando conhecimento e questionando tudo. Até a próxima. Até mais.